Os piores reis de Israel. Deus separou um povo para viver unido, mas essa unidade não durou muito tempo. Depois dos juízes e dos reinados de Saul e Davi, Salomão reinou sobre o povo e teve todas as 12 tribos unidas em seu governo. Mas depois que seu reinado chegou ao fim, nos dias de Roboão, seu filho, as 10 tribos do norte se separaram das 2 tribos do sul, formando assim a nação de Israel. As tribos ao sul, por sua vez, formaram a nação de Judá, onde ficava Jerusalém e o templo do Senhor. Uma vez que os reinos foram separados, cada um seguiu uma linhagem de reis diferente. Judá permaneceu na linhagem de Davi, mas Israel não. Apesar de o norte não ser mais ligado a Davi, o autor bíblico seguiu usando Davi como um rei exemplar, por sua fé, fidelidade e amor ao Senhor. A semelhança com Davi passou a ser a régua usada para medir a qualidade dos reis, tanto de Israel quanto de Judá. Isso porque, apesar da divisão, Deus manteve sua aliança com o povo. Entre os 20 reis que passaram pelo trono de Israel, o reino norte, selecionamos apenas aqueles que, para nós, foram 5 piores. Mas lembre-se que esse é apenas um recorte de muitos séculos de reinado. Fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Para você, qual foi o pior rei que Israel já teve e por quê? Vamos para o nosso top 5. Em quinto lugar está o rei Jeoacás. Jeoacás sucedeu Jeú, mas reinou apenas por 17 anos. A palavra afirma que ele fez o que o Senhor reprovava. Por isso, certamente não foi aceito por Deus. Ele foi um líder ruim para Israel, pois perdeu boas oportunidades. Durante seu reinado, Israel esteve sob o domínio de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad, que oprimiam um povo e os forçavam a peregrinar para outras regiões. Assim, o rei clamou ao Senhor, que lhe atendeu e proveu libertação das mãos da Síria. Mas apesar da mão do Senhor ter libertado os israelitas, eles não se afastaram da idolatria e continuaram adorando outros deuses. E o rei não interveio nessa situação. Por conta de inabilidade, Jeoacás teve em seu exército apenas 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados. Deus proveu o que o povo precisava, mas o rei não foi grato nem corrigiu seus caminhos. Em seus dias, Israel esteve capenga. Em quarto lugar, destacamos o rei Oséias. Ele foi o último rei de Israel e testemunhou a queda final da nação diante do Império Assírio, culminando na destruição de Samaria e na dispersão das tribos do norte. Seu lugar nessa lista se dá em muito por sua fraqueza e péssima estratégia política. Oséias era submisso ao rei da Síria, um grande império e potência mundial, e pagava a ele elevados tributos para que Israel não fosse invadido. Embora já fosse submisso a um rei estrangeiro, Oséias buscou se submeter a outro rei, o rei do Egito. Assim, ele traiu a Síria e tentou ganhar a proteção do Egito, mas foi descoberto e jogado na prisão. Depois disso, todo Israel foi invadido pela Síria e a população foi exilada, sendo dispersa para outros territórios. Em terceiro lugar, temos Menahem. Menahem assassinou Salum, o rei anterior de Israel, e reinou sobre a nação por 10 anos. Seu reinado foi marcado por uma profunda crise política e exploração da população. Impôs pesados impostos e oprimiu o povo. Após chegar ao trono por meio de um assassinato, Menahem atacou a cidade de Tífisa, todos seus moradores e os arredores, por terem se recusado a abrir as portas da cidade ao rei. Como prova de sua crueldade, Menahem saqueou todos os moradores e partiu ao meio as mulheres grávidas. Sua conduta deplorável se estendeu ao seu método de governo. Diante das ameaças da Assíria, ao invés de se defender, confiar no Senhor e fortalecer o exército, Menahem explorou seu próprio povo. Recolheu 600 gramas de prata de todos que possuíam bens e entregou 35 toneladas de prata ao rei da Assíria, a fim de que este rei o poupasse e que ele permanecesse no trono. Em segundo lugar, temos o terrível rei Acabe. Acabe reinou por 22 anos em Israel e foi um dos reis mais ímpios que a nação teve. Ele por pouco não foi colocado no primeiro lugar, pois a Bíblia afirma que Acabe fez o que o Senhor reprovava mais do que qualquer outro antes dele.
Ele ignorou os erros idólatras dos reis anteriores e, pior do que isso, casou-se com Jezabel, filha do rei dos Sidônios. Com esse casamento, Acabe passou a cultuar Baal, construindo para esse falso deus um novo templo, um poste sagrado e altares. Com Jezabel, Acabe perseguiu e matou centenas de profetas do Senhor, e certamente qualquer um que se opusesse à nova religião. Um desses opositores foi o profeta Elias, que, inteiramente capacitado pelo Senhor, desafiou os profetas de Baal e ganhou. Diante de uma severa ameaça de Jezabel, porém, Elias fugiu e se escondeu. Acabe é o principal antagonista do livro de 1 Reis, compreendendo boa parte de sua escrita. Sua morte é marcada como patética, ao invés de heróica, pois, em meio a uma guerra, o rei foi atingido por uma flecha atirada aleatoriamente ao alto e que passou por uma fresta em sua armadura. Por fim, vamos para aquele que, para nós, ocupa o primeiro lugar dessa lista, e este lugar é reservado a Jeroboão I. Em castigo aos pecados idólatras de Salomão, Deus decidiu que separaria Israel unida em duas. Judá ficaria com o filho de Salomão, Roboão, enquanto as 10 tribos do norte seriam dadas a Jeroboão, que reinou por 22 anos. Ele era um dos oficiais de Salomão, um homem capaz e encarregado de gerenciar o trabalho forçado. Certo dia, um profeta do Senhor profetizou a Jeroboão que ele herdaria 10 tribos, e que se ele fizesse tudo que o Senhor ordenava e aprovava, e se obedecesse aos mandamentos do Senhor, teria uma dinastia tão duradoura quanto a de Davi. As expectativas sobre Jeroboão eram grandes, mas em sua sede de poder, Jeroboão impediu que os israelitas viajassem até o templo em Jerusalém para cultuarem a Deus, e criou um novo sistema religioso. Ele instalou lugares de adoração com bezerros de ouro em Dan e Betel, afirmando que aqueles eram os deuses que libertaram os hebreus do Egito. Além disso, ele instituiu novas festas que rivalizavam com as festas impostas por Deus e criou novos sacerdotes para os altares idólatras. Jeroboão I é, para nós, o pior rei de Israel, pois foi o culpado pela corrupção espiritual sistêmica em Israel e pelos primeiros passos que levaram as tribos do norte para longe do Senhor. Concorda com a nossa lista? Nos diga nos comentários. Voltamos em breve com os piores reis de Judá e os melhores reis de cada nação também, é claro. Para não perder nada, se inscreva no canal e ative as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!